recentemente sobre isso, e a resposta para o Palmeiras estar tão descolado dessa realidade do futebol brasileiro e para o Flamengo é porque eles tiveram a coragem de tomar decisões difíceis lá atrás. Em 2013, o Palmeiras era classificado para a Libertadores da América e jogaria a segunda divisão do futebol brasileiro. E o grande questionamento que se fazia com o torcedor era: vamos montar um time para ganhar a Libertadores ou vamos montar um time para subir? Porque são dois caminhos completamente diferentes, com planejamento estratégico completamente diferente. Paulo Nobre tomou uma decisão corajosa e difícil. Administrou com um cofre. A gente precisa montar um time para subir, calçar as sandálias da humildade, vamos voltar a usar esse termo aqui, e ter o tamanho, não o tamanho da história do Palmeiras, mas o tamanho do cofre do Palmeiras e administrar com esse tamanho. E a partir dali foi um processo de reconstrução gigante do Palmeiras. Mas a partir de uma decisão difícil, que contrariou muita gente, e inclusive trouxe uma ruptura com o que a gente tem falado aqui, que eu acho um grande absurdo, torcida organizada participando da mobilização e das decisões internas de uma administração de clube grande. Isso aí é um grande absurdo. E a gente está falando disso do Corinthians, está falando disso do São Paulo. A gente não fala disso do Palmeiras. Porque também houve uma ruptura difícil lá atrás. Flamengo, mesma coisa. Eduardo Bandeira de Mello fez uma gestão fantástica. Ele e, obviamente, toda a direção, que tomaram decisões difíceis, que administraram o clube de acordo com o cofre, fizeram um saneamento administrativo, investindo em governança, em gestão responsável, contratando jogadores, muitas vezes incomodando a torcida, porque era aquilo que cabia no cofre. E, obviamente, que o tamanho do Flamengo hoje é o retrospecto daquelas decisões difíceis. Mas que clube quer fazer isso? O próprio Atlético Mineiro, que está com um rombo gigante, ele vai tomar esse caminho ou não vai tomar esse caminho? Talvez não tome. Agora, sobre o Alan, a questão é, ele não vai para o Palmeiras se o Atlético passar. Não vai. Né? Porque aí vai ser uma decisão administrativa e financeira. Vai ter mais recurso, vai ter mais grana. Agora, se não passar, não vai ter nem recurso e vai ter que entregar esse jogador para o Palmeiras, porque como o Tirone disse, o Palmeiras diz eu quero. E hoje, Palmeiras e Flamengo tiram jogadores de qualquer clube brasileiro, por causa dessa discrepância que tem administrativa, por causa do tamanho do cofre. Mas o Palmeiras ainda tem uma crise. O Palmeiras ainda tem uma crise financeira. O Palmeiras ainda tem um problema financeiro. Tem, mas assim. O Palmeiras ainda tem um problema financeiro. Liberou alguns jogadores, né, PVC, mas assim, mas a Leila diz, quem conversar com ela vai perguntar. Qual é o grande arrependimento que você tem na gestão do futebol do Palmeiras? Ter vendido o Danilo, ter liberado o Danilo e ter pego esse dinheiro, porque eu não consigo, com o dinheiro que eu recebi do Danilo, contratar ninguém com a capacidade do jogador, com aquilo que a gente perdeu tecnicamente. O Alan vai repor um pouco dessa perda, mas o Danilo é, para mim, ainda mais jogador. Mas o Palmeiras tinha uma dívida de 500... Diga, Marco. Você perguntou se eu duvidava que Palmeiras e Flamengo vão ganhar tudo, né, daqui para frente. Ou um, vai. Esses dois vão ganhar pelo menos um. Se vão ganhar, eu não sei, mas eu vou torcer contra, tá? É brincadeira. É brincadeira. O Flamengo me encantou em 2019, vibrei muito. Não sou flamenguista, é óbvio, mas fiquei fã daquele time. Há muitos anos eu não vi um time brasileiro jogar o que o Flamengo jogou. E parabéns para o Flamengo. O Palmeiras também tem um futebol diferente, mas é um time muito organizado, um treinador muito competente, uma diretoria que trabalha bem, que trabalhou bem a base. Os dois estão nessa situação por méritos próprios, por mérito das gestões muito bem sucedidas que a gente tem que aplaudir. Agora, o Flamengo gasta muito e eu acho que gasta um pouco errado. Vários jogadores para a mesma posição. O Palmeiras tem uma diretoria um pouco mais pão dura, mas tem uma gestão muito pé no chão, um treinador excepcional, revelações. O Palmeiras está fazendo tudo certinho, tudo certinho. Diga, PVC, você estava falando? Não, eu ia dizer só uma questão que até que muitas vezes são comparações um pouco eu não estou achando o adjetivo exato, mas assim, quando você compara Alexandre Matos, que foi muito importante para o Palmeiras, com o Anderson Barros, a gente perde de vista que quando o Anderson Barros chegou, o Palmeiras tinha uma dívida de 500 milhões de reais.
tinha um faturamento de 600 milhões de reais, uma receita, e tinha 500 milhões de reais de dívida. E essa dívida ainda está ali em 450, 400 milhões de reais. Que é uma coisa com a qual o Palmeiras se preocupa muito. É por isso que o Palmeiras não vai para o mercado para gastar e bancar assim, 10 milhões de euros. O Bragantino disse para o Palmeiras que 10 milhões de euros vende o Arthur. E o Palmeiras não bancou os 10 milhões de euros do Arthur. Porque o Palmeiras tem o entendimento de que esse dinheiro é um dinheiro que vai fazer falta para ele. E o Palmeiras tem o entendimento de que daqui a um ano a SAF do Vasco, talvez a SAF do Cruzeiro, talvez a SAF do Botafogo, talvez o Bahia tenha uma capacidade financeira muito maior do que tem hoje e que o volume de dinheiro gasto seja maior e ele precisa estar preparado para isso. Então ele não pode gastar agora, senão ele não concorre no ano que vem. Esse entendimento está muito claro dentro do clube. Dentro do clube. O Palmeiras não é essa. O Palmeiras fatura 520 milhões de reais a menos do que o Flamengo. O Flamengo bateu 1 bilhão e 200 milhões de reais de receita anual no ano passado. E o Palmeiras bateu 700, 720. É uma diferença gigantesca. E então não tem. Essa é a minha pergunta. Vocês já viram isso acontecer alguma vez no futebol brasileiro? Houve algum financeiramente outro tempo não. Isso, e financeiramente hoje, não, mas financeiramente decide 70% do que mas, do sucesso mas tecnicamente, hoje, né? Tecnicamente, quando a gente foi para a Copa de 82, sim, tecnicamente quando a gente foi para a Copa de 82, Bodão, São Paulo, Flamengo e Atlético eram completamente diferentes dos outros. Mas não... Eu lembro, na história, eu lembro do Palmeiras da Parmalat. Palmeiras da Parmalat, por alguns anos, tinha um poder aquisitivo que ninguém tinha. Palmeiras montava o time que queria. Historicamente, assim, lembrando... Mas dentro de um regime artificial, que depois a gente viu bem o que aconteceu, né? Que é diferente do que é o Flamengo hoje. Mas viveu um bom período, ganhou títulos, montou timaço. Sim, é muito diferente. Foi o primeiro a ter uma relação maior com as empresas, com o clube empresa, ter alguém patrocinando tão fortemente. O Palmeiras, naquela época, teve um poder muito acima de todos os outros clubes. Mas, Tirone, até para aproveitar também, é isso que o PVC falou, e é verdade, o Palmeiras tem tido muita cautela no aspecto econômico, de gastar e de não sair contratando, todo mundo fala, pô, mas vendeu o Henrique, vendeu o Danilo, e ainda assim o Palmeiras vai com calma. Mas isso ela é justamente essa postura que é diferente do que a gente vê aqui no futebol brasileiro, né? A gente vê o Corinthians, o Atlético Mineiro, o São Paulo contratando mesmo com a dívida aumentando, e o Palmeiras não. Então, no final, claro, o Palmeiras teve o exemplo do Paulo Nobre, como disse o Andrei, em 2013, 2014, o Palmeiras decidiu fazer um time para subir para a primeira divisão e não para disputar a Libertadores, em pleno ano do centenário, na inauguração do Allianz Parque, o Palmeiras quase caiu pela terceira vez, e dali para frente, só melhorou a situação. Teve essa questão, isso foi especialmente ali na saída do Alexandre Matos, porque o Alexandre Matos gastou bastante, e o Alexandre Matos tem seus méritos, seus deméritos, não é que ele só errou, mas naquela ocasião a análise foi que o Palmeiras precisava de um diretor mais discreto e que soubesse trabalhar com menos dinheiro. E aí chegou o Anderson Barros. E aí o Palmeiras faz esse trabalho de diminuir essa dívida e faz dentro de um padrão, sem ceder à pressão. Claro que os títulos e as vitórias e a categoria de base do Palmeiras estar no momento que está, isso ajuda, mas é tudo fruto, né? O Palmeiras não está revelando 3, 4 jogadores por ano agora à toa. Está revelando porque lá atrás, em 2013, 2014, o Paulo Nobre fez uma reformulação na categoria de base que está dando frutos agora. Então, no final, a explicação do PVC é verdadeira, mas mostra como o Palmeiras ele tem atitudes diferentes de outros times que também deveriam se preocupar em reduzir esse gasto e pagar, e aí é exatamente o que o Andrei fala, que eu concordo, assina embaixo, pagar o preço de você diminuir o investimento para lá na frente ter um time sustentável, ter uma conta que se paga junto com a receita. E aí também não tem, o Flamengo num ano que não é campeão, chegou na casa do bilhão. O Palmeiras, no ano que ganhou 2 Libertadores, não chegou nos 800 milhões. Aliás, não deu 900 milhões, não chegou no bilhão. Então, assim, é muita diferença. Mas ainda assim, o Palmeiras tem uma postura que mantém
esse time sustentável, o que eu acho que deveria ser mais elogiado do que criticado. Vamos agora com o rubro-negro, hein? O Pedro Henrique Torre está aqui com a gente, o Flamengo, claro, hoje também de olho na partida do Vasco. O Vasco vai se desgastar, tem jogo importante hoje, mas o Flamengo só esperando domingo e ainda alguns rubro-negros esperando também reforços, hein, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Grande abraço para você aí, beijo para Mari Spinelli também, Mari Pereira, abraço para o Eugênio também, todos que participam com a gente nesse Sport Center. Uma semana de paz, uma semana até estranha nesse 2023, a gente pode dizer, né? Porque o Flamengo compra paz assim com vitórias. É o que aconteceu depois de vencer o Vasco nesse fim de semana por 3-2. Então pegou a vantagem para o seu lado, precisa de um empate para avançar à final do Campeonato Carioca. O pessoal aqui na Gávea passando, comprando seus ingressos para a final, os sócios trocando aqui os seus ingressos para garantir presença e tentar apoiar o Flamengo. Busca reforços no mercado porque tem essa preocupação aí, especialmente na lateral direita, né? O Varela, por exemplo, ainda é dúvida a participação dele para voltar ao time, quem sabe, nesse fim de semana, porque tem um problema no pubis, está fazendo aquele movimento de transição, ainda treinando à parte com o grupo, né? Dúvida mesmo se ele vai participar do jogo no fim de semana. O Mateuzinho esquece por um bom tempo, 3 meses pelo menos aí parado, por conta da fratura na tíbia, um lance muito feio no último fim de semana. O Flamengo tenta, sim, a contratação de um volante, o Uribe, o colombiano do Porto, tenta chegar a um entendimento salarial, mas o Porto também quer mantê-lo pelo menos ali até o fim da temporada. A família do jogador parece que tem preferência também em permanecer pela Europa. O Flamengo quer trazer mais reforços para o técnico Vitor Pereira. De olho no fim de semana, Bruno, o Flamengo tem a possibilidade de voltar com o Davi Luiz. Davi Luiz, nesta quinta-feira, voltou a treinar com o elenco, com o grupo. Tem aquele trauma no joelho direito, mas agora já com as atividades junto com o grupo é uma possibilidade de estar à disposição do Vitor Pereira para esse fim de semana. Aos poucos ele vai perdendo alguns, mas vai ganhando outros, aquela sensação mesmo de temporada, não tem muito jeito, perde daqui, ganha dali, é o que se exige muito, esse calendário já apertadíssimo do Flamengo, cobrou bastante e vem cobrando nesse início de 2023.